Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, podem colocar suas perguntas nas perguntas e respostas ou no bate-papo e vamos tentar responder todas essas perguntas. Temos 90 minutos para esse webinário e vamos ter umas palavras de abertura e depois vamos ter uma apresentação sobre a programação e depois experiências dos países do processo preparatório. Vamos a fornecer diferentes informações importantes para os participantes. Sem mais, gostaria de convidar o senhor Moriarty para poder ter as palavras de abertura. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas nesse webinário. É um prazer estar hoje aqui e estar com todos vocês de caminho à última fase preparatória para a reunião ministerial do setor deste ano. Estamos num momento muito importante nesse processo preparatório de 6 meses. Temos um mês até a reunião e esse é o último webinário preparatório. Também estamos num momento onde temos múltiplas crises, temos várias mudanças nas políticas, mas também um momento onde temos que lembrar que, afinal, as pessoas, as crianças, as mulheres, os homens que estão nas comunidades que sofrem as maiores consequências. A incerteza que pode levar a perguntas existenciais para todos nós. Podemos ter acesso a serviços seguros de água enquanto nos enfrentamos a todas as crises climáticas e poder ser resilientes nesse caos climático e, sobretudo, temos a vontade política e a liderança para poder identificar e oferecer soluções para esses desafios, porque existem muitas soluções potenciais para poder integrar a água, saneamento e ações climáticas. Estamos num momento onde temos muitas mudanças tecnológicas. A implementação não é fácil. Se fosse fácil, não teríamos essa reunião e já estaríamos fazendo isso. Temos setores individuais, ministérios, diferentes objetivos que nem sempre estão alinhados. Temos silos, mas quase sempre são políticos na origem. E os silos estão reforçados por ineficiências da forma que utilizamos as instituições e os recursos. Esses silos e as barreiras formam parte de um desafio humano do que eu chamo u- uma inabilidade, uma capacidade de poder ver e compreender a complexidade das infraestruturas, o financiamento e a natureza por trás dos serviços que são essenciais para a vida e a dignidade. A torneira onde sai a água, o WDC. Então, tirar essas barreiras vai poder tirar essa cegueira. E essa ideia, como é o título, Quebrando os Silos, unindo a de liderança política para integrar água, saneamento e ação climática. E além disso, também gostaria de sublinhar que essa reunião
não está sozinha, faz parte de um processo de um diálogo político que o saneamento e água para todos tem se, no- se alimentado desde o começo e poder ver quais são as causas raiz e também identificar soluções e poder ter essa parceria de tantas organizações juntas, a liderança política e do governo para poder atuar de forma articulada. Nessa última reunião preparatória, vocês vão conhecer mais do programa e também de alguns dos parceiros do trabalho que têm feito durante o processo preparatório desde abril. Também vamos escutar as aspirações coletivas do que gostaríamos de atingir em Madrid e mais além, porque a SMM não é simplesmente isso, um evento, é um trabalho que é muito importante. E o trabalho também feito nos países é muito importante, assim como o acompanhamento depois da reunião. E os resultados do SMM também vai ter um papel crucial caminho à COP30 e também na Conferência da Água da ONU no ano que vem. Então, gostaria de fazer um chamamento para que trabalhem de forma ativa com os ministérios e as agências para dar apoio ao trabalho preparatório do SMM e, sobretudo, os resultados-chave do SMM, o Leaders Compact, em água e saneamento. Vão ouvir mais disso durante o webinário, mas gostaria que vocês pensem como vocês vão mobilizar o apoio que vão fazer os ministérios e agências para poder assegurar o uso do Global Compact. E em Madrid estaremos com todos juntos e teremos também os colegas, os queridos colegas do governo da Espanha. Temos ainda muito trabalho a fazer, mas nossos anfitriões realmente estão muito motivados no processo. A secretaria está pronta e gostaria de sublinhar a minha gratitude para o governo da Espanha e também gostaria de agradecer ao Unicef e também gostaria de dizer obrigado para todos vocês que trabalharam com a secretaria para poder chegar nesse ponto. O sucesso da reunião não tem a ver com quantos ministros vamos ter, mas como vocês e eles podem se comprometer depois da reunião. Tudo isso vai nos ajudar a quebrar concílios e poder ter um progresso para melhorar a vida das pessoas. Sem mais, espero escutar os exemplos que vocês vão nos contar hoje e desejo uma reunião com muito sucesso no mês próximo em Madrid. Muito obrigado, Patrick, pelas suas palavras de abertura e também as palavras para o governo da Espanha. E agora gostaria de convidar Conchita Macuelo, do governo da Espanha, aqueles que têm acompanhado o processo. Ela também fez a abertura do primeiro webinário em abril. Mostrou muito apoio por parte do governo da Espanha. É uma honra ter a senhora Conchita nessas palavras de abertura. Bom dia, boa tarde, muito obrigada, Patrick, pelas suas palavras. E muito obrigada no geral para a equipe da Secretaria da Água e Saneamento para todos, assim como todos os parceiros, os membros, pelo excelente trabalho feito e, sobretudo, caminho à reunião em Madrid, 22 e 23 de outubro.
Muito obrigada por ter organizado essa reunião preparatória, como o Patrick falou, em um momento muito importante no caminho que estamos percorrendo juntos e realmente estamos muito emocionados por parte do governo da Espanha em fazer parte do processo. Por quê? Porque o encontro em Madrid, esse encontro entre ministros e ministras do setor das águas, vai poder reunir líderes e comunidades no mundo inteiro unidos por um objetivo comum. Estamos focados em quebrar os silos, quebrar barreiras entre políticas do gerenciamento dos recursos da água e as políticas de água, saneamento e saúde, assim como poder integrar tudo isso melhor nas políticas climáticas e reforçar a liderança política no que seria a política das águas. Acreditamos que vai ser um momento muito importante para o progresso coletivo para que as crianças, famílias e comunidades possam ajudar a criar a agenda mundial. A Secretaria está fazendo um trabalho excelente. Já faltam poucas semanas para a reunião e gostaríamos de pedir para que todos preparem os resumos do país. Pode mostrar os esforços e o comprometimento dos países e são importantes porque fazem parte da base para a promoção de novas ideias durante os dias da reunião em Madrid, sobretudo as sessões dos diálogos ministeriais. Fazem uma parte importante e essencial da reunião, porque lá compartilhamos as experiências, objetivos, obstáculos e ambições. Temos um tema para a reunião desse ano, que é Quebrando Silos, unindo a liderança política para integrar água, saneamento e ação climática. O que quer dizer quebrar silos? É poder quebrar barreiras e aproximar espaços de ação. Isso é possível através da colaboração. Além disso, gostaríamos de convidar os ministros não só de fazer parte dos debates, mas também a apoiar o pacto de alto nível. A Espanha tem um forte comprometimento com esse pacto e achamos que vai mais além de uma assinatura, é um comprometimento com os cidadãos e o planeta. Assim, os países demonstramos nossa liderança e contribuímos um movimento global e colocamos a água no foco da resiliência climática. Sobretudo, temos dois pontos importantes, como é a COP30 da ONU e a Conferência das Nações Unidas da Água do 2026. Sim, que esperamos que o impacto do debate em Madrid possa chegar mais além dos dias da reunião e possa contribuir a reforçar as prioridades internacionais, possa inspirar a ação nacional e possa ampliar as vozes para aqueles que devem ser escutados. Os mecanismos também de comprometimento mútuo para poder ter um progresso sustentável. Na Espanha, temos comprovado que quando alinhamos a gerenciamento de recursos da água e os serviços também, as estratégias de investimento, estamos ajudando as nossas economias e construímos sociedades mais saudáveis e resilientes. Desde as áreas rurais até as cidades, e num território onde a água é um elemento transversal e, sobretudo, num contexto de adaptação e mitigação climática. Portanto, as carteiras devem considerar esse alinhamento. A Espanha e o Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico têm a honra de poder ser anfitriões dessa reunião ministerial. Esperamos que possa ser uma ponte caminho à COP30, à Conferência das Nações Unidas da Água, ter essa responsabilidade compartilhada para poder garantir os direitos humanos para água e saneamento para todas as pessoas, em todas as partes, em todo momento. Gostaríamos de agradecer a excelente trabalho por parte da
secretaria, com a liderança de Patrick Moriarty, assim como Catarina e sua equipe, e esperamos poder ver todos vocês em Madrid. Muito obrigada. Muitas graças, obrigado, Conchita. Ficamos muito felizes de poder trabalhar com todos vocês, com todos os companheiros da Espanha. Muito obrigado pelas suas palavras. É um grande prazer trabalhar com a senhora. Nas suas palavras, sublinhou vários pontos, contendo com o trabalho preparatório a nível país e também o Compact. O Patrick também mencionou que deveria ser o grande resultado da reunião. Agora gostaria de chamar a Angenique Kapoor, que é líder de política, responsabilidade de resultados na SWA. Anjani vai falar do programa e os resultados depois da reunião. Muito obrigada. Vamos passar à próxima diapositiva. Como Conchita e Patri falaram, a equipe da reunião desse ano reflete um desafio crítico. Como podemos falar e trabalhar de perto com sistemas irmãos, sobretudo nessa época de múltiplas crises? A água, o saneamento, os serviços e a programação têm focado na saúde públicas, políticas, pero com os diferentes problemas do clima, tudo isso precisa de um enfoque mais integral. A defesa dos direitos para a água como um direito humano quer dizer assegurar os serviços que sejam acessivelmente o nível universal, assequíveis e também integrar esses direitos na adaptação a outros quadros. Essa equipe responde diretamente aos diferentes choques climáticos que estão interrompendo o ciclo da água e evitando o progresso nos ODS e também trabalhando com outros pontos e grandes conferências, como a Conferência da Água das Nações Unidas e a COP30. Como temos falado, seguinte diapositiva, por favor, seguinte slide. Então, como falaram, então, tudo isso vai mais além da água e saneamento. Por parte da Secretaria, temos preparado duas notas para apoiar os esforços preparatórios dos governos e dos parceiros. O primeiro resumo na direita, na tela, fala de como os quadros financeiros e ah, o clima global, como o Acordo do Paris e também a reunião da Sérvia há alguns meses, como podem ser utilizados como ferramenta por parte dos ministros para poder alinhar as políticas de água e saneamento nacionais com processos globais. Essa participação pode desbloquear a financiamento climático, a colaboração entre setores e também assegurar que água e saneamento estão integradas. Também fala do papel dos ministros. A segunda nota e resumo mostra como essa reunião é uma plataforma-chave na liderança política, conectando os diferentes pontos no caminho na COP30 e a Conferência das Águas do ano 2026. Vamos poder ver diferentes ferramentas práticas e trabalhar junto com os ministros para poder ter políticas integradas, assim como diferentes tendências no financiamento e oportunidades de financiamento também. Vamos ver qual é a agenda. Como a maioria de vocês sabem,
Temos 2 dias. A estrutura inclui sessões plenárias, que seria a plataforma inicial, e depois temos vários diálogos ministeriais ao longo do dia. As equipes para sessões plenárias e os diálogos ministeriais têm sido finalizados em consulta com um grupo multiator. Temos primeiro objetivo, que é a integração de política, e no segundo dia temos o objetivo que vamos ver na próxima slide. Então, no dia 1, vai estar focado na aceleração da integração das políticas e estratégias. Também vai falar da colaboração entre setores, que é crítico para ter uma agenda integrada, mas também vai observar algumas capacidades, onde existem diferenças nessas capacidades que são necessárias para poder quebrar os silos entre água, saneamento, higiene, gerenciamento de recursos e ação climática. Temos a anfitriã, que é o SWA Leadership Council e o governo da Espanha, e também Unicef. Depois vamos passar do plenário para os 2 diálogos ministeriais, como podemos observar na tela. E no final do dia 1, vamos ter uma sessão sobre mecanismos de rendição de contas mútuas. Vários países estão trabalhando nos compromissos, observando o clima e outros aspectos de água e saneamento. Seguinte slide, por favor. Dia 2. Vamos entrar em mais detalhes nessas conversas e ver o financiamento sustentável para poder identificar caminhos, sublinhando a responsabilidade e mecanismos de financiamento. Aqui no plenário 2, vamos ter mais detalhes e vamos ter o diálogo ministerial, que é sobre financiamento, o seguinte sobre implementação, que reconhece o papel catalítico nessas iniciativas. A reunião depois finaliza no lançamento do High Leaders Compact sobre segurança de água e resiliência. Seguinte slide, por favor. Vamos falar agora dos diálogos ministeriais. Aqueles que vocês já estiveram em Costa Rica, Jacarta. Esses diálogos ministeriais são o coração dessa reunião. São diferentes diálogos entre ministros, outros grupos, assim como alto nível, estão sob a Charter Coffin Rules. Vão também ter um intercâmbio de conhecimento e são chave na agenda. Vamos ter 6 salas para cada diálogo ministerial. Em cada grupo vamos ter de 8 e 10 ministros que vão compartilhar as experiências dos países. Vamos ter um especialista do setor como moderador e vamos ter 2 pessoas dos grupos para poder falar das mensagens e soluções. No final de cada plenário, vamos ter uma pessoa que vai apresentar as soluções propostas antes do que o moderador feche o plenário. Então, isso seria essa parte. O Compact, que vocês vão ver na tela, é um documento de alto nível e compromisso político, e o resultado-chave da reunião, apoiado pelos ministros e líderes, e vai ser um apoio compartilhado para poder acelerar nessa agenda integrada. Esperamos poder ter a maior quantidade de assinaturas possíveis e também que possam continuar depois da reunião. Isso vai guiar os esforços do 2025 para o futuro, para poder oferecer uma direção
clara. O objetivo do Compact é criar um momentum para as iniciativas existentes. E a ideia é que os países possam apresentá-los ao nível nacional para poder nos afastar de um pensamento setorial para ter um enfoque nacional para integrar todos os esforços. Também estamos tentando ver como o Compact pode ser colocado no COP30, também com a Conferência das Águas da ONU dos 26. Antes de passar a palavra novamente para a Satale, vamos observar quantos ministros têm confirmado. Seguinte slide, por favor. Então, temos 56 ministros de 42 países diferentes, tem 10 ministros de saúde, 12 de meio ambiente, é uma lista que vai incrementando e temos também outras confirmações de alto nível aqui no final do slide. Isso é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Anjani. Na atualização da agenda e as preparações, temos uma boa lista de palestrantes para falar das experiências no processo preparatório. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar as suas perguntas no bate-papo ou na caixinha de perguntas e respostas aqui no webinário. Ainda não vi nenhuma pergunta no bate-papo, assim que vou passar agora na primeira experiência de país apresentada pela doutora Elsa Ramos, que é diretora nacional para a água e o Ministério de Energia e Água do governo de Angola. Doutora Ramos tem a palavra. Consegue nos ouvir, doutora Ramos? Pode falar, doutora Ramos. Está a ouvir-me? Está a ouvir-me? Sim, podemos ouvir a senhora. Um pouquinho de longe, mas podemos ouvir a senhora. Se pode se aproximar no microfone, muito obrigada. Agradeço. Ai, Jesus. Agora consegue ouvir melhor? Sim, um pouquinho de longe, mas sim, mas pode começar. Vamos tentar. Se não, qualquer coisa eu falo para a senhora. Agora é a voz da intérprete. Obrigada. Ok, obrigada. Olha, eu vou agradecer pela oportunidade que nos dão a Angola de podermos apresentar aquilo que estamos a preparar para a conferência. Portanto, primeiro iria dizer que a nível de Angola e como forma de podermos consertar aquilo que são os projetos, as ideias, as estratégias do setor das águas, nós criamos o Fórum Nacional de Água e Saneamento. Portanto, eu posso falar ou consegue interpretar? Sim, consigo. Ok, Estou vindo de longe, mas consigo. Estamos em simultânea. Muito obrigada. É estranho. Portanto, e então nós criamos este Fórum Nacional de Água e Saneamento que não passa de uma plataforma onde todos os membros que estão envolvidos com aquilo que é a questão de água, saneamento e higiene possam colocar as suas ideias, possam colocar as suas estratégias para podermos levar a bom porto aquilo que é a resolução da água e saneamento e higiene em Angola. Portanto, este fórum já foi criado, portanto, em 2019, mas por causa das questões de Covid e outros assuntos, praticamente há 2 anos que nós damos vida ao nosso Fórum de Água e Saneamento. E então, para consertar estas ideias, portanto, nós começamos em 2024, portanto, em junho e outubro de 2024, nós tivemos alguns encontros com todos os parceiros interessados, portanto, aqui falamos desde o setor privado, o setor académico, o setor público, as organizações das Nações Unidas e não só, para podermos então
começar a consertar estas ideias, né? Portanto, então, tivemos um primeiro encontro, nós chamamos de análise de casualidade, portanto, que foi nesta altura, e onde aí colocamos os principais desafios estruturantes do setor da água, saneamento em Angola. Depois, portanto, novamente, isto portanto, foi em junho, em novembro fizemos uma reavaliação, portanto, em função daquilo que já tinha sido apresentado, portanto, conseguimos fazer uma reavaliação conjunta do setor da água e onde começamos então a definir aquilo que são os vetores de advocacia para podermos então melhorar o abastecimento de água aqui no país. Portanto, isto em outubro. Paralelamente a isso, o que é que nós resolvemos? Portanto, nós temos, quer a nível daquilo que é o quadro legal e institucional do setor, não é? A questão do saneamento, que a nível de Angola, com só muito mais tarde, portanto, nós demos um enfoque muito grande àquilo que é o abastecimento de água e só mais tarde nos dedicamos àquilo que são as questões de saneamento, não é? E então resolvemos fazer mesas redondas, portanto, onde nos sentávamos e, portanto, com todos os setores estratégicos, tentar ver o que está mal, quer a nível da regulamentação, o que temos ainda que fazer para podermos melhorar o abastecimento de água e dar aquele grande passo que é a questão do saneamento, que no nosso país ainda é crítico, não é? Portanto, existe ainda muito por fazer. Então, a primeira mesa redonda que fizemos, portanto, foi a mesa que se tratou do quadro legal e institucional, onde identificámos alguns decretos para podermos ver as lacunas que estes decretos tinham e como os poder, portanto, colhendo propostas para poder adequá-los melhor à situação que hoje vivemos no país. Depois fizemos outra mesa redonda, onde colocamos como lema saneamento como prioridade nacional, não é? Para podermos debater também esta questão da gestão dos resíduos, da drenagem urbana, do saneamento de águas residuais e colocar isto como agenda prioritária em Angola. Estamos então a preparar agora a terceira mesa redonda, que identificamos como financiamento, não, isto é da conferência, portanto, estamos a preparar agora outra mesa redonda onde vamos identificar aquilo que é sustentabilidade e quando falamos da sustentabilidade, falamos daquilo que é como fazer com que o setor privado possa entrar naquilo que é a gestão da água, saneamento e higiene, portanto, como o governo poderá também captar mais financiamentos, como podemos, acima de tudo, identificar as nossas estruturas de água e podê-las registá-las, porque isto ainda é um problema em Angola, não temos todas as nossas estruturas identificadas estão, mas não registadas, e então esta é a terceira mesa redonda que nós iremos apresentar. Agora, tendo em conta esta grande conferência, a grande conferência em outubro para dia 22 e 23, onde Sua Excelência, Sr. Ministro de Angola já confirmou a sua presença, veio mesmo a calhar porque vamos fazer então aquilo que é a conferência do FONAS, portanto a conferência que vamos realizar agora em 14 e 15 de outubro. Portanto, nesta conferência nós vamos trazer, portanto, quatro temas que eu tinha abordado, portanto, que é a questão do quadro legal e institucional, o saneamento com prioridade nacional, financiamentos e sustentabilidade e vamos trazer também aquilo que é aprendizagem e inovação. Portanto, nesta conferência nós iremos ter não só a presença de Angola, mas também a presença do nosso país irmão, portanto, Moçambique, portanto, que já confirma a sua presença para também nos poder trazer a sua experiência. Estamos a tentar também a presença de um especialista em Portugal, portanto, também dedicado a estas questões como é que é dizer, de regulação dos ativos, né? Portanto, e então contamos que desta conferência possamos então responder àquele questionário que nos foi colocado e fazer então com que o nosso ministro leve aquilo que são as ideias e a posição de Angola em relação às questões de água, saneamento e higiene, né? Portanto, de uma maneira geral, de um modo geral, portanto, não quero alongar muito,
É esta a nossa ideia, é isto que queremos apresentar, o que estamos a fazer em Angola e que naturalmente irá se refletir naquilo que será a transmissão do nosso ministro a esta conferência. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação e o que vocês nos mostram é que os processos levam tempo. Vocês começaram com a Fanas há algum tempo e realmente vemos que está chegando a um bom lugar e, sobretudo, todos os processos para poder chegar até este ponto. E realmente esperamos dar a bem-vinda ao ministro de Água e Energia que vai estar na reunião representando a Angola. Muito obrigado, doutora Ramos. Então, agora vamos ter a segunda apresentação de governo para poder escutar das preparações dos governos. Isso vai vir de Madagascar. É um prazer poder apresentar a raça Camas Refa Oio de Madagascar, que vai falar desde o Ministério de Água e Saneamento. Tem a palavra. Muito obrigada. Olá, todo mundo. Sou Elsa Macaio, sou conselheira técnica no Ministério de Água e Saneamento em Madagascar e sou conselheira técnica em saneamento. E sou a coordenadora de um programa também. Agora vou falar um pouquinho do contexto em Madagascar, sobretudo no Ministério de Água, Saneamento e Higiene. Já temos um roteiro, chama-se Madagascar 2030. E para poder chegar o ODS número 6, aqui em Madagascar, temos uma falta de financiamento para saneamento e não temos o regulamento adequado para saneamento, porque o Ministério do Saneamento foi criado em 2022. Então, não há muito. Temos uma política de água, mas não para saneamento. Tínhamos uma estratégia, mas não está atualizada realmente. Então, agora temos que atualizar essa estratégia. E temos muitas vulnerabilidades pela mudança climática e a urbanização que está crescendo rapidamente. E por que tão importante essa reunião ministerial? O principal objetivo é criar um espaço político para diálogo, para saneamento, sobretudo, e gostaria de dizer que a conexão com outros setores, água, clima, recursos de água, saneamento é muito importante, sobretudo se queremos falar de adaptação climática e resiliência. E sabemos que 80% da água depois é água usada. Então, água e saneamento estão muito conectadas. E é muito importante proteger as águas subterrâneas, sobretudo para protegê-las de águas residuais. E qual é o resultado esperado? Esperamos poder ter uma declaração conjunta para poder ter uma orientação mais clara com respeito a um orçamento para saneamento. Gostaríamos de integrar o saneamento no Plano de Ação Nacional e gostaríamos de mobilizar a maior quantidade de parceiros do setor privado também. E agora vamos falar de outro ponto. Sim, temos uma declaração de interesse que foi assinada em 2025
E o resultado esperado com respeito a esse estudo do WASH System Hubs é a análise dos fluxos financeiros ao nível nacional e mundial, a identificação de dificuldades e desafios e recomendações para poder melhorar o acesso ao financiamento. E o documento de referência é o roteiro para uma Madagascar limpa para 2030. E a conexão com a reunião ministerial é um estudo que é a base para o documento do diálogo e gostaríamos de alinhar as mensagens políticas de todos os ministérios água, finanças e meio ambiente. Também gostaríamos de criar uma nota e um projeto de declaração que vai ser validado antes da reunião. E por último, queremos fazer um chamado à ação. E é uma oportunidade única. Gostaríamos de ter um diálogo de alto nível e preparar Madagascar para reuniões internacionais, para a COP30, para a Conferência das Águas, para a reunião ministerial. Gostaríamos de lançar um chamado para a mobilização melhorar a incidência em saneamento. Gostaríamos de garantir que todos os compromissos tornem-se em financiamento sustentável e gostaríamos de colocar Madagascar como um modelo na África para a integração do saneamento nas ações climáticas e em políticas de desenvolvimento urbano. Assim que muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado. Outro processo muito interessante que existe em Madagascar, a União Ministerial do Setor é um lugar ótimo onde temos as diferentes partes interessadas. Vamos ter também participantes desses grupos, e é muito bom ver o processo que vocês têm feito com diferentes ministérios. E agora vamos ter uma perspectiva de participantes não governamentais que apoiaram o processo em diferentes países. E gostaria de pedir aos colegas que, por favor, utilizem só 5 minutos para falar. Então, vamos começar com Guatemala, depois Nigéria e República Democrática do Congo. Vamos começar com você, Janete. Obrigada. Boa tarde. É um grande prazer estar hoje nesse webinário para compartilhar o trabalho que temos desenvolvido em Guatemala para poder trabalhar para a reunião dos ministros do setor. Temos trabalhado já há alguns anos com representantes dos ministérios do setor saúde e ambiente com o apoio de Unicef e também com o apoio de duas redes que representam a comunidade da água no país, que estão integradas na rede de água de saneamento em Guatemala e a Associação do Água, capítulo Guatemala, tem uma grande representação de atores públicos da sociedade civil, organizações internacionais, setor privado, entre outros. E através da articulação dessas redes, temos SWA para o Trabalho País. E o que temos feito esse ano para poder apoiar SWA nesse desafio da próxima conferência? Temos feito várias visitas com as autoridades do setor para poder acompanhar essas indicações oficiais e poder assegurar que os canais de comunicação estejam funcionando não só para apoiar a secretaria, mas para poder assegurar que os ministros do setor estejam presentes na conferência. Então, eu tive várias reuniões de trabalho e esse grupo de trabalho teve um foco no documento de autoavaliação do país para que possa estar disponível em diferentes setores-chave do setor. Através do apoio ao Unicef Guatemala, conseguimos desenvolver um processo mais articulado e coordenado com o Ministério de Saúde,
que é o órgão para a água saneamento em Guatemala. Temos tido reuniões com representantes da Secretaria do SCWA, que apoiou esse grupo nacional através de reuniões de trabalho para poder mostrar o alcance do processo para a reunião de ministros e poder fornecer mais dados, informações e detalhes. Começamos com a integração de organizações-chave do setor que hoje estão trabalhando nessa revisão do documento de autoavaliação do país para poder fornecer seus dados, experiências e poder complementar, sobretudo, que possamos ter o documento e poder dar o apoio que precisa. No 29 de setembro, vamos desenvolver um workshop, um escritório para poder integrar todas as contribuições das diferentes órgãos e assim poder produzir o relatório final que vai ser enviado para a Secretaria do SWA a- antes de ser entregue aos ministros do setor. Mas, além disso, gostaria de compartilhar com todos vocês que o diálogo político feito atualmente no país tem sido muito ativo e temos assegurado a participação de diferentes atores em diferentes níveis e em diferentes regiões do país. Um exemplo, a atualização da Política Nacional de Água e Saneamento, sob a liderança do Ministério de Saúde, promoveu a participação de vários setores da sociedade civil, sobretudo os governos locais, e também feito uma consulta às mesmas entidades do governo. Esse é um exemplo claro de como a articulação dos diferentes atores pode trazer benefícios para o país. Outro processo é o processo nacional da água, que faz a implementação dos diálogos para poder ter uma proposta da Lei Geral das Águas através de consultas por regiões de todo o país, onde a participação é aberta. O executivo do país tem o compromisso de apresentar a lei no Congresso da República através de um processo de construção muito participativo. E está sob a responsabilidade do Ministério de Ambiente e Recursos Naturais. E que também temos várias áreas de diálogo participativo, 3 eventos regionais e já concluí a segunda volta, que vai ser colocado na disposição para o Congresso da República. E também coleta as diferentes contribuições dos setores que têm participado no processo nacional desenvolvido. Outro exemplo muito interessante nas plataformas de diálogo é um feito a partir de uma mesa técnica das órgãos setoriais e organizações não governamentais, mas sob a coordenação da rede de água e saneamento em Guatemala, a RASGUA, que os parceiros-chave têm convidado a participar a deputados no Congresso da República e também foram analisados nesse quadro essas iniciativas de lei que estão na mesa de diálogo nacional. Nesse caso, temos uma iniciativa de lei para poder estabelecer um órgão regulamentador dos serviços de água e saneamento no país. Isso é muito importante para poder manter esse diálogo aberto entre múltiplas várias partes interessadas. Gostaria de também compartilhar com vocês que o governo atual reconhece, respeita e valoriza os sistemas coletivos comunitários e, sobretudo, ancestrais de proteção e administração água, da água que funcionam segundo o interesse social e estão alinhados com os fins constitucionais, sistemas que estão
no centro da identidade cultural, as diferentes formas de organização social e governança dos povos indígenas e locais. Gostaria de falar para vocês que o Sistema de Planejamento Nacional na Guatemala, pelo Sistema de Conselhos de Desenvolvimento, o Sistema de Investimento Público e Orçamento Nacional, faz a coordenação da administração pública, as políticas de desenvolvimento de planos e também o impulso da coordenação institucional e interinstitucional, tanto público quanto privada. Tem uma secretaria que faz o impulso do processo, a Secretaria-Geral de Planejamento da Presidência, que atua não só como uma secretaria dos Conselhos de Desenvolvimento, mas também impulsiona o Conselho Nacional de Mudança Climática. O investimento público em Guatemala é um quadro integral criado para gerenciar os investimentos. É verdade que os serviços de água e saneamento é uma questão essencial para o desenvolvimento e, sobretudo, para poder melhorar a saúde pública e a qualidade de vida da população, que precisa de resiliência em termos de mudança climática e que o financiamento para os serviços de águas e saneamento tem aumentado, mas mesmo assim o setor tem que se enfrentar a vários desafios para poder garantir grandes avanços na Agenda 2030 e nas prioridades nacionais do país. Nesse sentido, está incluído as referências aos recursos da água e também a monitorização do índice de vulnerabilidade à mudança climática. Guatemala tem hum, conexões e regulamentação na mudança climática, porque claramente Guatemala é um país com condições de alta vulnerabilidade, é uma prioridade no país. Por último, no mecanismo de responsabilidade mútua, temos trabalhado com o Grupo Nacional. Janet, peço desculpas, não temos muito tempo. É possível se a senhora pode finalizar sua apresentação? Muito obrigada. Um minuto. Sim, sim, estou agora finalizando. Só adicionar que o Grupo de Trabalho Nacional vai focar o trabalho a partir dessa dinâmica gerada com a comemoração da conferência, para continuar trabalhando no gerenciamento, que o país seja um parceiro de SWA e que também possamos cumprir com os objetivos da Agenda 2030 e as prioridades nacionais do país. Obrigada. Muito obrigado e peço desculpas de ter feito essa interrupção. Todo é muito interessante e o que a senhora mostrou é que para poder obter resultados, não só o governo ter um papel, a sociedade também para poder contribuir, mobilizando também recursos. Vejo que temos uma mão, não sei se conseguimos te ouvir. Caso você tenha uma pergunta para agora, Antoine, pode colocar a pergunta no chat, no bater-papo, e vamos depois fazer a pergunta aos palestrantes. Tínhamos uma pergunta no bater-papo sobre o documento. Vamos colocar no resumo no site e vocês também podem receber os slides dos diferentes contatos na secretaria e também vão poder também descarregá-las no site. Passamos agora a Nig da Nigéria, do setor privado, é o CEO e coordenador nacional de Zenith Water Projects. O
grupo organizado do setor privado na Nigéria. Nick, se poderia ser sua apresentação em 3 ou 4 minutos? Agradeço. Muito obrigado, Itália. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Também estou feliz que os outros palestrantes também mencionaram o chamado para participação do setor privado em Angola, Madagascar e outros países. Eu acho que é muito interessante. Então, para a Nigéria, de abril até setembro, temos 45 parceiros que participam deste governo, parceiros de desenvolvimento, comentadores do setor privado, organizações da sociedade civil. E nesse ano também tivemos vários bilaterais, dois com a Secretaria do SWA e tivemos também um escritório de parceiros no 17 de agosto, depois os compromissos do MAM. Temos o governo, os compromissos da Organização da Sociedade Civil. Depois, outras partes interessadas ou grupos podem apoiar a área focal do governo. Então, temos o governo que já tem revisado, como podem observar, o governo não está focado na coordenação, está focado na coordenação e também em poder trabalhar com as desigualdades para poder ver as desigualdades no acesso dos serviços de WASH. As organizações da sociedade civil alinhadas com a área de foco do governo focam-se na advocacia para a integração climática. Acho que muitos falaram já da ação climática, inovação em WASH, tentam fazer mais advocacia nessa área. Outros grupos também podem hum, mostrar os compromissos revisados. Temos novos parceiros também. Acho que começamos em 2018 com esses compromissos. Alguns estão começando a compreender a importância nesse tipo de compromissos para poder observar algumas das dificuldades. E o principal objetivo foi realmente muito difícil aqui na Nigéria. Não sei como é que foi nos outros países. Fico muito feliz ter essas avaliações. Ajudou a ver a realidade na Nigéria. Essas realidades estão focadas em três objetivos principais: a vontade política e nos últimos 1 ou 2 anos, o Ministério de Saúde, Agricultura, de Água, Saneamento podem ter um diálogo e ver como podem trabalhar juntos para poder assegurar que possamos abordar os desafios de hoje como um todo. Também tivemos a participação de líderes de alto nível. Poder também ter algumas das coisas que conseguimos observar dos países e na parte do multiator também, observamos que não foi fácil reunir as partes interessadas, sobretudo o nível nacional. Se a vontade política existe, mas às vezes temos também
tínhamos que ter um grupo de trabalho na água, saneamento e água. Então, não temos uma plataforma muito forte no nível subnacional e a participação ainda é limitada também. Mais uma vez, a rendição de contas fraca. Não temos nenhum sistema de tracking. Essa seria a parte onde deveríamos melhorar. E como falei, temos que fazer uma réplica no nível subnacional. As dificuldades, observamos muitas dificuldades na avaliação, sobretudo a coordenação no nível subnacional. E temos uma falta de financiamento adequado e um mecanismo de implementação, como consequência, monitorização fraca e não poder ter evidência para ter decisões informadas em WASH. Quando não temos evidência para apresentar no nível subnacional, é difícil também. Depois temos a questão de financiamento. A ideia é observar como podem ir mais além dessa responsabilidade. Talvez na área de água e saneamento, temos vários deles no setor, tentando ver como podem continuar. Desculpas, posso pedir ir um pouquinho mais rápido, se pode passar a parte das dificuldades, não temos muito tempo. Temos dados limitados dos grupos marginalizados. E esses seriam o tipo de dificuldades, mas também temos sucesso. A integração de WASH nos documentos climáticos e temos desenvolvido um compêndio de resiliência climática na criação de WASH. E pode ser avaliada do Ministério para a conexão. Esse seria o tipo de sucessos que já temos. E o que é que esperamos como resultados? Esperamos ver como podem ser integrados nos diferentes níveis, pode ser, por exemplo, no nível subnacional, e como ter a melhor coordenação. E também utilizar evidência de dados para poder trabalhar nos serviços nos diferentes níveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a reflexão. E nessa última slide, realmente temos boas informações das dificuldades na Nigéria. A questão como a colaboração caminho à reunião vai ter a coordenação subnacional. O processo para a reunião pode ajudar a trazer atenção nessa questão. E é bom de saber que o sucesso trata-se sobre a integração de água, saneamento e higiene nos documentos climáticos, num compêndio desenvolvido na Nigéria. E pode ser muito bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem a sua pergunta no bate-papo. Vamos a passar com uma perspectiva da Mali, da Valava. 5 minutos, por favor. Muito obrigado, se está ali. Olá, se está ali. Olá, todo mundo. Em nome da equipe de Mali,
e o diretor nacional e outros colegas, gostaria de contar para todos vocês a experiência de Mali com respeito ao processo preparatório. Eu peço desculpas, está muito longe. Ah, acho que essa é correta. Então, gostaria de falar um pouquinho do contexto do WASH. Como vocês já sabem, Mali tem se comprometido nas iniciativas de SWA desde 2014. Temos um quadro para mobilização, também um mecanismo de advocacia e uma ferramenta de financiamento para projetos WASH em Mali. Mali é considerado um país pioneiro desde 2018. Mali tem uma superfície de 1,4 milhões de metros quadrados, e a população é de 23 milhões. Então, tudo que tem a ver com acesso à água e saneamento é um desafio muito grande para todos nós. Com respeito ao acesso à água, segundo os últimos números, temos 72% da população que tem acesso à água, 45% a saneamento e temos um nível suficiente de higiene em Mali. Temos muitas oportunidades graças à iniciativa da SWA para poder responder aos desafios. E falando da nossa experiência, gostaríamos de mencionar os principais passos, caminho, processo preparatório. Não começou hoje, temos preparado com as várias partes interessadas e participamos em várias reuniões preparatórias na Lisboa, Costa Rica, Jacarta e Mali. Tem uma experiência muito boa com essas reuniões preparatórias. Tínhamos uma delegação de 10 pessoas responsáveis do setor do OSH, dos ministros, diferentes diretores nacionais. Isso começou graças ao comitê que está preparando esse processo. Esse processo, um dos itens-chave é que instalamos um comitê nacional para água e saneamento para água e saneamento para todos, com diferentes reuniões semanais, diferentes pontos focais, com diferentes comunicações. E o trabalho é ter reuniões, temos reuniões semanais, como eu estava falando, e temos trabalhado para nos comunicarmos melhor com os diferentes partes interessadas no nível nacional. Temos reforçado as capacidades dos diferentes atores e temos mobilizado todos os atores-chave também. Outro ponto é a criação de capacidade. Tivemos diferentes workshops, compartilhamos documentos sobre SWA, direitos humanos, porque acreditamos que todos esses documentos são muito importantes com respeito aos processos preparatórios e também mobilizamos os atores-chave, por exemplo, a sociedade civil, diferentes líderes, pontos focais regionais que temos criado graças à SWA. Temos líderes locais, prefeitos, e todos são muito importantes.
Mobilizamos autoridades e parceiros, diferentes prefeitos, deputados, mobilizamos ministros, até primeiro-ministro, e temos diferentes planos de ação. Temos implantado, depois de tantos anos, um roteiro, temos um plano para os próximos 2 anos e temos relatórios anuais que conseguimos fazer graças às contribuições dos diferentes parceiros. Fazemos uma avaliação permanente das todas as nossas atividades e mobilizamos fundos. Isso também é muito importante e chamamos esses fundos porque é uma questão de direitos humanos. Assim vamos poder atingir nossos objetivos. Peço as desculpas, mas não temos muito tempo. Sim, já quase acabamos. Essas são as contribuições nacionais, as CNDCs, são todos os atores do processo, estão alinhados. Isso nos levou a um plano de ação nacional e Mali está comprometido. Só um momentinho, temos um probleminha para poder escutar o que está falando o cavaleiro, mas muito obrigada. Muito obrigada. É muito bom ter de novo uma forte participação em Mali. Está muito focados no tema, contexto, Mali, devido à falta da água. Representa um dos países com desafios. Steph, não sei se você pode falar em 3 minutos. Muito obrigado. Trabalha para a IRC, o diretor nos Países Baixos. Muito obrigado, Steph. Muito obrigado. Vou falar em espanhol. Então, vou falar do processo dentro de um dos grupos de trabalho de SWA, que é o grupo de trabalho de sistemas e finanças. Nos pediram ter vários casos de estudo de mobilização de financiamento, com a ideia de informar alguns mensagens de advocacy e ser fonte de inspiração para a reunião de ministros. Então, no grupo de trabalho, se identificaram esses casos de sucesso baseados na literatura e vários documentos guia feitos pela SWA. Também identificamos a interação com os membros do grupo de trabalho de sistemas e finanças e outros casos que conhecemos entre os membros desse grupo de trabalho, pois interagimos com os governos e os pontos focais dos países membros de SWA para poder comprovar e ter apoio para esses casos de estudo. E na base do processo, temos identificado os casos de estudo e criado uma nota com as mensagens-chave de advocacy para os ministros.
Quais são as aprendizagens e principais mensagens para levar na reunião de ministros? No primeiro lugar, reconhecer as diferenças financeiras e onde é maior também nos países de baixa renda. Segundo, para poder fazer isso, precisamos de políticas públicas. Por um lado, aumentando as despesas públicas e que sejam mais eficientes, e segundo, investir em reformas para poder atrair, mobilizar e absorver mais financiamento para poder ter conexões mais duradouras. E para poder atingi-lo, no primeiro lugar, os ministros devem colocar água e saneamento no centro da agenda de desenvolvimento dos países. E essa agenda pode estar desenvolvida no desenvolvimento econômico, prestação de serviços públicos, meio ambiente, seja o que for, mas colocá-la na parte do desenvolvimento do país é chave. Depois, articula-se uma estratégia de financiamento para água e saneamento, como um quadro para poder identificar e priorizar as medidas que possam ter um maior impacto para poder trabalhar com as diferenças. Seguinte slide. Identificamos quatro áreas de intervenção. Em primeiro lugar, trabalhar com a eficiência e prioridade no setor de água e saneamento. Lá temos o maior potencial de redução do déficit financeiro e uma pré-condição para atrair financiamento público e reembolsável. Segundo, aumentar os gastos públicos, sobretudo aumentar a taxa de execução. Terceiro, uma mobilização proativa do financiamento reembolsável, sobretudo ou concessionário e doméstico, ativando os bancos públicos de desenvolvimento. E quarto, explorar o potencial de novas fontes de financiamento, incluindo poder utilizar os fundos de adaptação na mudança climática, os créditos de carbono, financiamento subnacional, alguns fundos para a gestão dos recursos naturais. Seguinte slide. E a nota acaba com uma chamada ação, e temos três pontos-chave. Primeiro, que os ministros adotem uma abordagem de política pública que priorize uma série de medidas específicas que se reforcem mutuamente. Segundo, que os ministros comprometam-se com as reformas necessárias no setor de água e, sobretudo, para poder reforçar os sistemas regulatórios institucionais, financeiros e de gestão dos gastos públicos, porque são precisos para poder atrair e ter mais financiamento. E, por último, articular água e saneamento no centro da agenda de desenvolvimento do país para atrair uma ampla gama de fontes de financiamento público. Muito obrigada. Muito obrigada, Steph. Se vocês têm alguma pergunta, agora é o momento, não temos muito tempo. Observamos uma pergunta no bate-papo de Kenia Garcia, de El Salvador, que perguntou do apoio para os sponsors. Vou responder rapidamente. Tem que estar em contato com a colega Larissa de El Salvador para poder saber mais detalhes. Temos realmente muito pouco na secretaria para poder apoiar os ministérios para que cheguem na reunião. Se não foi resolto no caso de Salvador, por favor, contate com a gente. O mesmo acontece com outros países. Contate com os coordenadores, caso não esteja finalizado ainda. Vamos passar parte dos slides. Dois pontos antes de chegar no encerramento. Número um, vamos ter um aplicativo para esse evento.
Estamos muito emocionados, é a primeira vez que vamos utilizá-lo, mas esse aplicativo tem como objetivo facilitar a comunicação com os participantes e delegados, e depois vamos enviar uma comunicação para os participantes para que possam descarregar o aplicativo. Também podem contatar com os diferentes palestrantes, participantes da reunião. Vanessa, pode colocar os slides, por favor? Temos também uma nota logística, que é no site. Se precisam de um visto para entrar na Espanha, comecem a trabalhar em breve, se não começaram ainda. Se precisam de ajuda e vocês têm alguma dificuldade, já alguns participantes pediram informações e hoje seria a data limite. Depois de hoje vai ser tarde demais e não vamos poder ajudar vocês. Também gostaríamos de agradecer aos diferentes doadores que apoiam esse evento. Vocês têm a lista aí na tela. Temos parceiros que estão contribuindo nessa reunião. São parceiros institucionais da SMM, têm contribuições específicas, com apoio para algumas OSCs ou ministros. Agradecemos muito no contexto de preparação da reunião. Estou dando uma olhada para ver se tem alguma pergunta no bate-papo. Vou esperar um minutinho, caso houver alguma última pergunta. Se não é o caso, gostaria de convidar os colegas da Comissão Europeia para oferecer umas palavras de encerramento para essa reunião. Temos Chantal com a gente. É um prazer ter você aqui. Antes que você fale, Chantal. Ah, chegou uma pergunta de Priscila. Quando é a data final? Imagino que trata-se sobre o visto. Então, tem que fazer a aplicação no país através do processo. Mas se vocês precisam de ajuda, precisamos das informações hoje. Tem a ver com o passaporte, e-mail, número de telefone, etc. Por favor, contatem conosco se vocês não têm contato. Vou pedir agora se o colega pode colocar agora no bate-papo. Alessia, pode colocá-lo no bate-papo, assim, podem contatar a gente, caso tenha algum problema com visto, mas por favor, até hoje. Então, já está a chefe de unidade na DG de Parcerias Internacionais. Muito obrigada. No primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Está escutando o intérprete, tem que selecionar a língua em francês. Na parte embaixo da tela, tem um botão de interpretação e tem que selecionar a língua em qual você vai falar. Então, peço desculpas pelo problema técnico. Então, como eu estava falando, gostaria de agradecer a todos vocês por ter me convidado e gostaria de dar meus parabéns, porque escutei algumas das conversas e consigo ver todo o trabalho feito para o evento, um evento que é muito importante no contexto atual e achamos que é crucial. Como vocês sabem, muito melhor do que eu, água, saneamento, higiene são
hum, estão num ponto crucial. Temos muitos desafios, tem paisagens naturais que estão mudando devido à mudança climática, aumentam os desafios sociais. Temos também uma flutuação na cooperação internacional, também nos fluxos financeiros. Então, tudo isso precisa de ainda mais cooperação se queremos chegar num objetivo positivo e se queremos realmente poder atingir objetivos de desenvolvimento sustentáveis no setor da água. Temos um enfoque integral na União Europeia e temos lançado em junho sobre resiliência da água. E temos três objetivos. Gostaríamos de restaurar e proteger o ciclo da água, criar uma economia inteligente com respeito à água e gostaríamos de garantir o acesso à água potável. Então, esses três objetivos têm que ser explorados juntos se gostaríamos de ter um desenvolvimento sustentável. E nessa área, a Comissão Europeia está comprometida para poder oferecer acesso universal à água potável e saneamento. Estamos guiados pelas diretrizes das Nações Unidas e direitos humanos de acesso à água e saneamento. A União Europeia está contribuindo para apoiar o desenvolvimento e gostaríamos de respeitar nosso compromisso com respeito à Agenda 2030 para a água. Gostaríamos de garantir o acesso à água e saneamento a milhões de pessoas em 2030, mas também temos que observar que as políticas públicas às vezes estão por embaixo de tudo isso, temos que mobilizar recursos do setor privado e também observamos que existe um grande potencial, porque só 2% do investimento no setor está financiado por parceiros privados. Podemos observar que existem estratégias para mobilizar o setor privado. Gostaríamos de utilizar esse enfoque para poder utilizar uma mistura de garantias e sistemas de empréstimos para poder fechar o financiamento. E na semana passada fechamos a ferramenta de financiamento com 1 bilhão de euros. Esse é o resultado de 4 anos de trabalho. Esses fundos vão financiar países de renda média e baixa e sabemos que o financiamento não é a única ferramenta. Gostaríamos também acelerar nosso progresso e para isso precisamos quadros de governança, um quadro de governança eficiente com parceiros inclusivos. A água é um conector pelos ODS, mas também um conector devido às diferentes partes interessadas. Então, ninguém pode olhar para o outro lado. Precisamos da colaboração mundial. Temos que ter um quadro de ação comum. Gostaríamos de agradecer Unicef e SWA pela sua colaboração. Gostaríamos de parabenizar os diferentes parceiros dos países pelos progressos feitos nas iniciativas dos chefes de Estado para poder ter plataformas e os esforços feitos para poder ter uma maior rendição de contas e transparência. E desejamos um trabalho com muito sucesso na preparação da reunião. Sei que a equipe está trabalhando muito para essa reunião em outubro e esperamos que
todas as conversas possam possibilitar alinhar todas as partes interessadas para que a água seja um direito para todos nós. Muito obrigada e desejo a todos vocês um bom dia depois dessa reunião tão interessante. Muito obrigado. Agradecemos suas palavras para chegar ao fechamento do webinário e assim gostaríamos de agradecer também os colegas por ter participado. Antes de fechar a reunião, nossa colega Alessia, que é da equipe de comunicação na secretaria, gostaria de ficar para explicar o uso do aplicativo. Então, se vocês tiverem tempo, gostaria de ficar para escutar como funciona o aplicativo, pode ficar. Se vocês têm que ir embora, compreendemos e agradecemos sua presença. Também agradecemos ao governo da Espanha por ser anfitriões da reunião. Patrick também, que ele tem feito a abertura. Também agradecemos aos colegas do governo pelas intervenções, Angola e Madagascar, e também as OSC de Guatemala, Mali, assim como o setor privado da Nigéria e STEF da IRC. Obrigado aos colegas da secretaria também. Então, o webinário fecha, mas se gostariam de escutar mais sobre o aplicativo que está agora na tela, podem ficar. A Alessia vai falar alguns minutinhos para explicar como funciona. Estamos muito emocionados. Se vocês estão emocionados como a gente ou têm alguma pergunta, vamos também respondê-las. Muito obrigada. Obrigada, Citaldi. Vou falar no espanhol porque estou em Madrid. Então, como vocês já sabem, a maioria de conferências hoje em dia utilizam um aplicativo para ajudar no processo de organização, assim como de participação no evento. Por isso, esse ano, temos esse aplicativo. Como podem observar na tela, seria como vocês veem o aplicativo no celular e para ver como podemos ser mais eficientes em termos de recursos e tempo, mas também para ajudar todos vocês a terem uma melhor participação nessa reunião, nesse evento. Então, como utiliza-se o aplicativo? Podemos ver o programa na língua desejada, inglês, espanhol, francês ou português. Também vamos poder ter reuniões em paralelo e poder ter diferentes mapas da IFEMA, também podemos também ver os perfis dos participantes e palestrantes e poder ter acesso aos diferentes documentos e apresentações que vamos compartilhar por parte da organização e palestrantes. Também podemos receber notificações e last minute também das sessões dos 2 dias da reunião e, por último, os participantes vão poder aproveitar uma das características do aplicativo, que é do networking, rede de contatos. Vocês vão poder enviar mensagens para os participantes, pode ser para convidar um café ou ter um almoço juntos e poder continuar conversando. Tudo isso vai estar disponível a partir da semana que vem. Como a Citali falou, vamos compartilhar um link com todos os participantes e vai ficar disponível algumas semanas depois da reunião dos ministros do setor, para poder aproveitar o impulso e poder compartilhar mesmo depois de ter voltado para casa. Recomendamos que vocês comecem a descarregar o aplicativo na semana que vem. Se você tiver alguma dificuldade técnica, tem problema não. O uso do aplicativo não é realmente necessário, não é obrigatório. Se vocês tiverem alguma dificuldade, não se preocupem, vocês vão poder participar sem problema na reunião e vocês vão poder receber mesmo assim as informações necessárias através dos diferentes canais. Os mais comuns são
site e nosso canal de WhatsApp. Como vocês podem observar na tela, temos um código QR para que vocês possam ativar também. Vamos enviar o link para que vocês possam descarregar o aplicativo na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dificuldade técnica ou dúvida, podem escrever no meu e-mail, que eu vou deixar no bate-papo. Eu escrevi há pouco tempo sobre a questão do visto também. E, bom, desejo ver todos vocês em Madrid. Muito obrigado, citado, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Lécia. Agradecemos essas informações adicionais. Ok, muito obrigada. Alessia, pode responder a pergunta no chat? Eu não vi a pergunta. Temos uma pergunta da Kenia no bate-papo. Peço desculpas, eu acho que tem o microfone aberto. Deixa eu ver, não sei qual é a pergunta. Deixa eu. Ah, sim. Está perguntando se vamos poder ver as sessões através do aplicativo. Não, o evento não vai ter uma transmissão ao vivo. Estamos sob as regras de Chatham. Isso quer dizer que está sob confidencialidade. Mas vamos poder compartilhar vários recursos, como fotografias, vídeos, para que vocês possam observar parte do evento, mas não vai ter transmissão ao vivo das sessões através do aplicativo. Então, muito obrigada a todo mundo por estar aqui, muito obrigada aos intérpretes pela sua amabilidade, por ter ficado mais um pouquinho na reunião. Muito obrigado, eu acho que vamos fechar o webinário. Muito obrigado. Até Madrid. Obrigado. Obrigado, podemos fechar o webinário.